Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Sena e eu congrego somente ao nome do Senhor Jesus na Assembleia em Carapicuíba, no estado de São Paulo. Boa tarde, Haroldo, meu amado irmão, que aqui estaremos, né? Nós, eu digo nós porque estamos nós aqui no vídeo e vocês aí do outro lado, onde com a graça do Senhor Jesus estaremos comentando alguns versículos, onde com a orientação do Espírito Santo, com certeza aprenderemos um pouco mais do nosso Pai Eterno e do nosso Filho amado, do seu Filho amado, perdão, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu começo esse vídeo, meu amigo, minha amiga, me fazendo uma pergunta. E é uma pergunta que, para muitos, pode não ter uma seriedade, mas é uma pergunta muito séria. E eu lhe pergunto: você já crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida? Eu te pergunto isso, meu amigo, minha amiga, porque se você ainda não creu, você talvez ainda não saiba perigo que você está correndo, perigo de morte. Nós costumamos dizer que as pessoas correm perigo de vida, mas esse é um perigo de morte. Porque se você ainda não creu no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, você corre um grande perigo de passar a eternidade no inferno. Sim, pode parecer assustador, mas é a verdade. Você pode passar a eternidade no inferno, meu. E eu digo isso porque muitas pessoas, talvez por ensinamentos errados, simplesmente por não crerem no Senhor Jesus, eles acham que não existe inferno, mas ele existe, que ele foi criado pelo próprio Deus, criado para o diabo e seus anjos. E o homem, se assim podemos dizer, o inferno não foi criado para ele, mas ele faz de tudo para ir para o inferno, que é seguindo as orientações e as artimanhas do nosso inimigo, Satanás. O inferno, por muitas vezes na Bíblia, ele é chamado de lago de fogo. Lago de fogo ou fogo eterno. Como podemos ver, vou pedir para o nosso irmão Haroldo colocar aí na tela, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Vinte e cinco, 41. Isso é uma comprovação para aqueles que não creem que o inferno existe. Jesus, próprias palavras do nosso Senhor Jesus, dizendo: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então creia, meu amigo, minha amiga, que existe esse lugar horrível aos olhos de Deus, que não foi feito para nós, mas o homem insiste em querer ir para esse lugar. Então, eu lamento ter que dizer para você que se você ainda não creu no Senhor Jesus e no seu sacrifício feito naquela cruz, esse é o seu destino. Não sou eu que estou lhe dizendo. Não sou eu, Paulo Sena, que está dizendo que você vai ou não vai para o inferno. É a palavra do Deus eterno. A palavra do nosso Deus é que nos diz
que se não crermos no Senhor Jesus e no seu sacrifício, iremos para aquele lugar. Porque, por que eu digo que é a palavra de Deus? Porque para muitas pessoas, a Bíblia não é tida como a palavra de Deus. Para muitas pessoas, ela apenas, eles dizem que contém a palavra de Deus. Mas, diferente do que muitos dizem, que a Bíblia contém a palavra de Deus, para nós, ela é a palavra de Deus. Vamos ver lá no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito da sua veracidade. É no capítulo 3, versículos 18 e 19. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem está dizendo isso não é Paulo Sena, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. Então eu volto a lhe dizer, meu amigo, se você não crê em Cristo, você corre sério risco de morte. E o pior, é uma morte eterna. Morte eterna. Por que eu tenho que lhe dizer isso? Porque diferente do que ouvimos e aprendemos, quando ainda não conhecíamos a verdade, muitas vezes de forma errônea, você já ouviu alguém dizer que a morte acaba aqui, a vida acaba aqui, quem morreu, acabou. E aí vem alguns conselhos que eu não aconselharia ninguém hoje a fazer isso, depois de ter conhecido a verdade, meu Senhor Jesus Cristo, que muitos dizem, viva a sua vida, siga seu coração. Errado, meu amigo. Você não vai seguir a sua vida. E a vida não é como as pessoas acham, que morreu, acabou. Não. A vida é um estado eterno. E você vai escolher, você pode escolher para onde você vai querer ir. Ou para esse lugar que nós falamos, ou para o lado do Senhor Jesus Cristo. Diferente dessa fala que eu acabei de dizer, que as pessoas, por um despreparo ou um engano de ensinamentos errôneos, eles falam que a vida acaba aqui, morreu, acabou. Diferente disso, nós temos a fala do próprio Criador, que é totalmente diferente desta fala que nós estamos acostumados a ouvir. Ainda aqui no livro de João, podemos constatar isso no capítulo 10, o próprio Senhor Jesus nos dando essa certeza. No capítulo 10, a partir do versículo 26. O Senhor Jesus falando ali para fariseus que estavam sempre contestando as palavras do Senhor Jesus, sempre procurando armar uma cilada para pegar o Senhor Jesus numa fala errada, como se isso fosse possível. Eles não conheciam, não tinham conhecimento de quem estava à frente deles. Eles não sabiam com quem estavam falando. Mas deveriam saber, porque eles tinham os oráculos
que estava escrito as profecias de que aquele homem que estava ali viria, mas eles não acreditavam. Então, no versículo 26, Jesus falando para alguns dos fariseus ali, ele diz: Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes, olha aqui, amigo e amiga, a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Olha que maravilha, meu. Olha que coisa maravilhosa essa fala do Senhor Jesus, como tudo que o Senhor Jesus diz, mas olha a garantia, a certeza que o Senhor está nos dando, de que o Pai dá as nossas vidas a Ele, e Ele cuida, Ele nunca, ninguém vai tomar da mão dele. Nesses versículos, primeiro, né, a gente vê aqui, diferente do que nos dizem, que a vida é uma só e é curta, o Senhor Jesus nos garante que a vida é eterna, e se é eterna, é longa, não acaba. Mas para que você possa adquirir essa vida eterna e longa, diferente do que nos ensinaram, que é curta e é uma só, o que é preciso para isso? É necessário alguma coisa. E ele diz aqui, no versículo 27, ele diz o que é necessário. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. Ouvir a voz do Senhor Jesus. Se você ouvir a voz do Senhor Jesus, consequentemente, você vai para uma outra fase que vai te garantir essa vida eterna. Vamos ver ainda aqui no livro de João, só voltando um pouco, no capítulo 5, vamos ver essa confirmação dessas palavras do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 24. Olha a maravilha. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto o homem, na sua sabedoria que ele acha que tem, de contestar as coisas de Deus, pela ciência, uns buscam e dizem que a vida é só isso aqui, vem o Criador de todas as coisas e nos confirma que a vida não é só isso aqui. A vida é eterna, muito longa. Por isso temos que ter cuidado. Para onde vamos dirigir a nossa vida? Não que nós possamos fazer algo de nós mesmos para alcançar essa salvação que o Senhor está aqui nos oferecendo, essa vida eterna. Nós vamos ver também, ainda aqui no livro de João, no capítulo 11, versículos 25. 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Isso aqui foi o Senhor Jesus falando para Marta, irmão de Lázaro, a quem o Senhor ressuscitou. Trouxe dos mortos de volta à vida.
E eu faço a mesma pergunta. Crês tu nisso, meu amigo, minha amiga? Você crê que o Senhor Jesus pode fazer isso? Acredite que ele pode. E ele está garantindo, ele está nos garantindo que ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, viverá. Então creia, creia, meu irmão. Creia no Senhor Jesus. Que nós vimos até aqui, que nesses versículos que nós lemos, que de João 5, 24 e 11, 25 e 26, são os passos para que você possa alcançar a sua salvação. Olha o que eu disse, alcançar. Alcançar. Sim, por que eu disse alcançar? Porque você não pode criar, comprar ou adquirir por obras, por propósitos, por dinheiro, você não pode. Ninguém pode fazer isso. A salvação é um presente, é uma dádiva oferecida, lançada em direção ao homem. Você só tem que alcançar. Você pode alcançar a sua salvação, não adquirir seus próprios méritos, comprar, barganhar sua salvação com o Senhor Jesus. Não teria como. Não teria como. Você não sabia disso? Até hoje você não sabia? Então fique sabendo que a salvação você só alcança porque o Senhor Jesus veio até aqui, ofereceu sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Tem gente que acha que pode. Muita gente acha que pode criar um método de salvação. Alguns buscam entrar em algumas seitas que ensinam a elevar pensamentos, purificar a alma através de exercícios, alimentação, etc., essas coisas aí. Outros acham que podem comprar a salvação, onde eles se propõem a participar de algum credo. Nós não estamos aqui para criticar credo, religião de ninguém, mas sim os ensinamentos, esses nós podemos julgar. O próprio Senhor Jesus pediu para nos julgar. Mas não é esse o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é que você alcance a sua salvação. Então, como eu estava te dizendo, outros podem querer, né, pensam que podem comprar a salvação procurando lugares, e aí tem muitos. Não precisa nem correr muito atrás. Tem muitos que se propõem a vender a salvação, onde você vai comprar a sua salvação, realizando propósitos financeiros, e propósitos esses que nunca acabam, você nunca vê a salvação. Ou não, nunca termina esses propósitos. E também não atingem o seu propósito, né? Entre aspas. Muitos veem o propósito ser terminado, às vezes quando acaba o dinheiro na sua conta bancária. Aí o propósito acaba também. Mas você sai sem atingir o seu propósito, que era, no seu pensamento, comprar a sua salvação. Bem diferente do que ouvimos da boca do próprio Senhor Jesus. Vamos só confirmando isso, Haroldo. Você pode voltar lá, por gentileza, no João 5, 24, só para a gente reforçar o que nós ouvimos da boca do nosso Senhor Jesus. E termos aí a certeza de que não alcançaremos nossa salvação com propósitos, compras, barganhas, obras, nada disso. Meu amigo, minha amiga, eu vou ler novamente aqui. Como
e o único meio de nós alcançarmos a nossa salvação. O Senhor Jesus deixa bem claro quando ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a forma, essa é a forma de a gente alcançar a nossa salvação. Nós podemos, meu amigo, entender essas palavras do nosso Senhor Jesus como uma exortação, porque o Senhor está, com essa fala, ele está nos chamando a atenção, nos orientando, nos aconselhando, porque olha bem no início da fala do Senhor Jesus, quando ele diz: na verdade vos digo. Talvez muita gente não tenha ainda esse entendimento ou não se atente para quando o Senhor diz: na verdade, na verdade. O Senhor está dando uma ênfase. É como se ele dissesse: presta atenção no que eu estou dizendo. Isso é muito sério. Por isso que o Senhor Jesus repete: na verdade vos digo. Ele está dando uma ênfase. E você também, meu amigo, tem que dar ênfase em querer essa salvação. Nessa fala, ainda nessa fala do Senhor Jesus, nós temos que realmente prestar atenção, porque o Senhor ele está ali nos garantindo. Não é qualquer coisa que o Senhor está nos garantindo. É simplesmente a nossa salvação que o Senhor está garantindo a nós nessa fala, em quem crer nele e no seu sacrifício. Ele nos garante ali que se nós crermos no que o enviou, que é o Pai, e ouvir suas palavras, ninguém poderá nos condenar. E eu até digo para você, meu amigo, nem Deus vai te condenar, poderá te condenar. E aí você até me perguntaria: nossa, nem Deus, por quê? Porque ele já condenou o nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo já foi condenado, já passou pelo juízo que nós éramos merecedores. Aquela cruz onde o Senhor Jesus foi pendurado, não era para ele, era para nós. Mas ele tomou o nosso lugar. E assim, por isso que ele pode garantir que ninguém pode nos condenar. Ele diz: quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Ele nos passou, irmão, do estado de morte para a vida eterna. Mas você pode, no seu desconhecimento da verdade, achar que não está morto. Porque eu também era assim. Eu não achava que estava morto. Eu achava que estava vivo. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas não é assim que Deus lhe vê e me via antes de eu aceitar seu presente para mim, que foi Cristo em minha vida. Não era assim que Cristo me via, com vida. Não era assim que Deus me via, com vida. Deus me via no estado de morto. Morto. Se você ainda não sabe disso,
como Deus nos vê antes de crermos nele e no sacrifício do Senhor Jesus, vamos ver como Deus nos enxerga antes de crermos no Senhor Jesus. No livro de Romanos, o Senhor deixa bem claro. No livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. Do 10 ao 13, mais especificamente. Do 10 ao 3. Aqui diz, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. É assim que Deus nos enxerga antes de crermos no Senhor Jesus, no seu sacrifício, como único meio de salvação e a única pessoa capaz de nos salvar. Então, se você acha que pode fazer alguma coisa, se você acha que você tem alguma justiça em você, meu amigo, minha amiga, você está muito enganado. Muito enganado. A própria palavra está nos dizendo: não há um que faça o bem. E às vezes nós pensamos que por fazer alguma obra de caridade, dar esmola, dar uma marmita, até mesmo tá dando dízimos, pensando que está ajudando na obra de Deus, você está enganado. Isso não é justiça. Isso não é boa obra. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, você não tem certeza da sua salvação pelo sacrifício feito naquela cruz, isso não passa de barganha, meu amigo. Isso não passa de uma barganha. E Deus não se deixa barganhar. A própria palavra nos ensina que Deus não se deixa escarnecer. É você achar que pode enganar a Deus. Porque quando você não tem certeza da sua salvação, você não tem Cristo no seu coração. Então você, não tendo Cristo no seu coração, você imagina até, no seu despautério, que pode enganar a Deus. Mas Deus não se deixa enganar. Então não se iluda que, por achar que você pega das suas sobras para ajudar alguém, ou se acha uma pessoa correta, porque você não traz sua esposa, você não rouba, você não mata, você não furta, você imagina que está seguindo um caminho, mas se você não crê no Senhor Jesus Cristo, nada disso vai te levar para o céu. Pelo contrário, muita gente, teremos muitas surpresas, a própria palavra de Deus nos diz que teremos muitas surpresas quando chegarmos no céu. Porque muita gente que hoje nós vemos com uma Bíblia embaixo do braço, lá nós vamos, talvez, procurar por aquela pessoa e não vamos encontrar. E aí vai ficar aquele sentimento, talvez, de perplexidade. Ué, mas cadê fulano? Cadê cicrano? Não saía a Bíblia sempre embaixo do braço? E talvez ali, se você não compreender ainda aqui, talvez lá você vai compreender que aquilo não passava de como nós chamamos, uma Bíblia desodorante. Está ali embaixo do braço, talvez até só para absorver o suor da axila. Mas que, na verdade, a pessoa às vezes nem abre para ler.
mas quer mostrar que usa uma Bíblia, que anda com a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ou a palavra de Deus, não é para andar embaixo do braço. É para andar com ela no coração. No coração. E não só saber o que Deus quer de nós, falando na sua palavra, mas praticando a palavra de Deus. Aí sim você está praticando uma boa obra. Porque as boas obras não podem ser executadas antes que você tenha certeza da sua salvação. Se você não colocou Cristo ainda no seu coração, você não tem certeza para onde vai depois da sua morte material, ou que o Senhor volte antes dessa morte material e nos transforme e nos leve. Essa é a nossa esperança. Se você não tem ainda essa certeza, não adianta, meu amigo. Suas obras, seu caminhar de pai honesto, de marido dedicado, nada disso vai te levar para o céu. Nada disso vai te levar para o céu. O único que pode te levar para o céu é o Senhor Jesus Cristo. E, se você quer praticar boas obras, creia no Senhor Jesus. Tenha certeza da sua salvação. E aí sim, o nosso Deus e Pai preparará as boas obras para que você possa executar. Então eu digo para você, meu amigo, minha amiga, nesse momento, aceite esse presente que Deus está lhe oferecendo. É de graça. É de graça para nós. Porque o presente em si, ele foi adquirido por alto preço. Foi muito caro para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que ele teve que dar a sua vida, passar por todo o sofrimento, não só na mão dos homens, mas o pior castigo foi quando o Filho eterno de Deus, criado no seio de Deus, vivia ao lado do Deus Pai, nunca havia se separado. Teve que vir a este mundo, se fazer em carne como um de nós, não totalmente, porque ele não tinha a nossa natureza pecaminosa. E dar a sua vida. Dar. Ninguém podia tirar a vida do Senhor Jesus. Ele deu a sua vida de bom grado ao Pai, para que pudéssemos ser redimidos. E assim, através do sacrifício do Senhor Jesus, todo aquele que crê tem agora o poder de ser feito filho de Deus. Que, aliás, desculpem, os homens, até essa verdade, os homens procuram distorcer. Às vezes podem, se já não lhe ensinaram, se você der oportunidade, vão tentar lhe dizer que todos somos filhos de Deus. Mas não é verdade. Não é verdade. Filhos de Deus são aqueles que creram que Deus enviou o Senhor Jesus e o Senhor Jesus executou uma obra magnífica. Foi seu próprio sacrifício, dando a sua vida para que pudéssemos ter. A esses que creem foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então teve um alto custo esse presente que hoje nos é oferecido de graça. E quando se fala de graça, é interessante. Eu queria deixar aqui abrir um parênteses. Como é interessante.
Se hoje alguém chegar para você e disser, olha, o supermercado X abriu as portas e está oferecendo tudo de graça, é bem capaz que você pega a chave do seu carro e sai correndo numa disparada para encher o seu carro, o que é de graça. Mas quando o Criador de todas as coisas diz para você que a sua salvação é de graça, essa o homem duvida. Porque é uma tendência natural o homem duvidar das coisas de Deus, né? Isso é natural. Mas creia, é de graça. Houve um alto preço, mas Deus está te oferecendo de graça. Diferente, né? Esse presente que Deus nos oferece, sem que nós fôssemos merecedor, porque o que nós merecíamos era a cruz. A cruz é que nós merecíamos estar lá, no lugar em que o Senhor Jesus foi crucificado. Mas diferente desse presente que você recebeu no Natal, né? Provavelmente você tenha recebido um presente no Natal, onde as pessoas às vezes lhe presenteiam e normalmente esperam ser, né, presenteado de volta. Diferente desses presentes que nós trocamos aqui materialmente, o presente que Deus nos oferece, eu volto a lhe dizer, aceite, porque é totalmente de graça. Vamos confirmar essas palavras. O Haroldo pode colocar na tela aí no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Essa é a confirmação de que o Senhor está te oferecendo um presente totalmente gratuito. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que maravilha, meu amigo. Pelo que nós ouvimos aqui, ó, até a nossa fé é dada por Deus. Porque de nós mesmos não sairia nada. Nós não teríamos fé se Deus não nos presenteasse com esse dom. E é tão difícil para o homem aceitar esse favor imerecido que Deus nos oferta. Por que que é difícil? Porque nós temos uma natureza má. A nossa tendência é nos afastarmos do Senhor. Mas graças a Deus que o Senhor está sempre se aproximando de nós. Então, eu digo para você, não tente, não tente, até porque você não vai conseguir. Não tente mudar o seu jeito, comprar, praticar obras para alcançar a sua salvação. Aceite esse presente. Coloque-se na única condição de ser salvo. É a condição de pecador. E aí sim, você pode retribuir esse presente. Sabe como? Deixando, né, entregando e aceitando que Cristo levou todos os seus pecados naquela cruz. Se é que a gente pode oferecer alguma coisa em troca desse presente, essa é a forma, meu amigo. Essa é a forma. Entregando os nossos pecados para Ele. E crer que Ele levou todos eles naquela cruz.
Nós podemos ver que o Senhor deixou uma palavra digna para a nossa salvação. Eu pediria ao irmão Haroldo, nós pudéssemos ler em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. O Senhor deixa bem claro, meu amigo, minha amiga. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, se coloque nessa posição de principal pecador e receba gratuitamente a salvação. Eu gostaria de encerrar esse vídeo diferente de quando iniciamos, que eu te fiz uma pergunta, se você já creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Agora, no final, em vez de te fazer uma pergunta, eu te faço um pedido. Creia no Senhor Jesus. Creia no sacrifício do Senhor Jesus, meu amigo, como único Senhor e Salvador de sua vida. Creia, como diz a palavra. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. E tenho certeza e te peço, se você ainda não creu no Senhor Jesus, esse é o momento. Porque depois que morremos, meu amigo, não tem mais o que fazer. O próprio Senhor Jesus deixou claro quando esteve aqui, quando ele disse: do lado que a árvore cair, ali ficará. Não acredite, não acredite, meu amigo, em religiões que pregam reencarnação, muitas até diz que depois de morto você pode ter uma chance, que existe um lugar onde o espírito poderá se arrepender. Tudo mentira. Tudo mentira. Verdade é o que o Senhor Jesus disse. Aquele que crer no que me enviou e ouve as minhas palavras, tem a vida eterna. Nunca entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Olha os tempos de colocação desse. Tem a vida eterna. É agora, não é amanhã. Você não pode deixar para amanhã. É agora, meu amigo. Então, se você tem agora, creia agora no Senhor Jesus. E aí sim, você será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Você reflita, busque na palavra do Senhor, peça o entendimento necessário, o Senhor vai te dar, para que você possa alcançar essa bendita salvação, e no futuro próximo que nós ansiamos, estar ao lado do Senhor Jesus, louvando e adorando eternamente. Eu não sei se o irmão Haroldo põe um hino depois desse vídeo. Se for possível, eu gostaria de pedir um hino antes de darmos graças. Pode ser, Haroldo? O hino 206, 206.
Eu vagava errante em trevas e em dor, sendo escravo do pecado e do temor. Quando vi ao Salvador e escutei a terna voz, me fez livre o Senhor por seu amor. Livre estou, pela graça de meu Deus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava errante em trevas e em dor, nem pensava no amor do Salvador. Eu vagava mais e mais longe do bom Redentor, mas por sua morte agora livre estou. Livre estou, livre estou, pela graça de meu Deus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava errante em trevas e em dor, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir a eterna voz e seguir-lhe sempre após. Glória, glória seja o nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de meu Deus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Vale com Jesus, meu Redentor. Me agrada e o gozar seu doce amor. Inefável, sem igual, é constante e eternal, que me leva a adorá-lo com fervor. Livre estou, pela graça de meu Deus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Pai, por trazer essas palavras que nós cremos ser de salvação. Te agradecemos, Senhor Jesus, por ter descido da mais alta glória e vindo aqui a este mundo sujo de pecadores e entregue sua vida por amor de nós pecadores. E por esse sacrifício feito ali naquela cruz, é que nós podemos ser feitos filhos de Deus. E uma vez sendo feitos filhos de Deus, podemos achegar à presença do Pai e colocar aos seus pés nossas petições, nossos medos, nossas fraquezas. E neste momento, nós te pedimos, Pai, te pedimos que estas palavras possam vir a alcançar a muitos e sejam tocadas em seus corações para que creiam no teu Filho amado e no sacrifício feito, e assim possam alcançar a salvação oferecida por ti, totalmente gratuita. Te pedimos, te agradecemos pelos irmãos que estiveram aqui compartilhando, pedimos pelos que, porventura, venham assistir esse vídeo. Em tudo, te damos graças. No precioso e santo nome
do teu Filho amado, que vive para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.